Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que hora você poderá estar assistindo essas aulas, mas eu desejo a vocês bons estudos. Nós iniciamos hoje o nosso dos crimes contra o patrimônio, né? E aí, sem mais delongas, nós vamos entender que os crimes contra o patrimônio encontram o seu fundamento lá no âmbito constitucional, né? Porque está no artigo 5º caput da Constituição Federal, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança e também à propriedade. O direito à propriedade, ele é inviolável, né? E situa-se no rol dos direitos fundamentais do ser humano e legitima a incriminação pelo legislador. O Código Penal de 1890, que se referia a crimes contra a propriedade, né? E o atual Código Penal de 1940 preferiu dispor sobre os crimes contra o patrimônio. Esta opção foi acertada, uma vez que os crimes disciplinados pelos artigos 155 ao artigo 180 do Código Penal não têm uma objetividade jurídica, né, somente a propriedade que regula o direito, que é regulada lá pelo direito civil. Significa domínio pleno ou limitado sobre as coisas, os direitos reais. Sobre um conceito de patrimônio, nós vamos entender que patrimônio é esse complexo de bens ou interesses de valor econômico em relação à pertinência com uma pessoa. Consequentemente, os crimes contra o patrimônio podem ser definidos como uma espécie de ilícito penal que ofende ou expõe a perigo de lesão qualquer bem, interesse ou direito economicamente relevante, privado ou público. A nota predominante aqui do elemento patrimonial é o seu caráter econômico, o seu valor traduzível em pecúnia. Mas cumpre advertir que, por extensão, também se dizem patrimoniais aquelas coisas que, embora sem o valor venal, representam uma utilidade aí, ainda que simplesmente um valor de afeição, né, para o seu próprio proprietário aqui nesse contexto. Quanto ao critério legislativo para a eleição dos crimes contra o patrimônio, nós vamos entender que o tratamento legal aqui nesse contexto dos crimes contra o patrimônio não exclui a proteção de outros bens, outros direitos, tais como a vida, a liberdade, que não são bens patrimoniais. É o que ocorre exemplificadamente nos delitos de latrocínio, do artigo 157, parágrafo 3º, de extorsão mediante a restrição da liberdade da vítima, o que é o famoso sequestro relâmpago, né? Artigo 158, parágrafo 3º, e de extorsão mediante sequestro, do artigo 159. Por outro lado, senhores, há delitos intrinsecamente relacionados à questão patrimonial, que são disciplinados em outros títulos aí da parte especial do Código Penal, né? A título ilustrativo, nós vamos ver nos crimes contra a propriedade material, do artigo 184 do Código Penal, do peculato, artigo 312. Surge aí, então, uma questão: quando um crime deve ser encarado como patrimonial? E a resposta, ela vai repousar unicamente no critério legislativo na elaboração dos tipos penais incriminadores. A definição de um crime que atenta contra o patrimônio de alguma pessoa física ou jurídica em patrimonial e não obedece à razão dos interesses predominantes que a lei vem e protege. Considera-se patrimoniais os delitos quando o interesse predominante é patrimonial, né, de uma forma até redundante. O peculato e a corrupção passiva, que ofende o patrimônio, não são nesta classe aqui incluídos, porque acima deles a lei coloca outros interesses, o que é de regular funcionamento da administração pública. A prevalência aqui do interesse patrimonial é, pois, o elemento primordial, o fundamento básico
nesse contexto aqui. Isso aqui é um panorama da questão patrimoniais que nós trataremos agora até o artigo 180, como nós vimos aí. E aí o primeiro deles é do furto. Artigo 155, dispositivo legal, né? A estrutura do tipo penal vai dizer, fala aqui no Código Penal, diz bem assim, do furto, né? Artigo 155. 155. Dos crimes contra o patrimônio. Capítulo 1 do furto. Furto é o quê? Subtrair para si ou para outrem, né? Então, se pegar para o outro em terceiro, coisa alheia móvel. Né? A objetividade jurídica aqui, a pena também, né? Estava esquecendo de falar, esse o conceito primário, né? Nós vimos, e o conceito secundário, agora a gente está vendo aqui, que é a pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Né? A tutela, a objetividade jurídica aqui nesse contexto, a tutela penal é a propriedade e a posse legítima. A detenção isoladamente não é protegida pelo artigo 155 do Código Penal, pois não produz qualquer efeito jurídico. Não se transmite em relação aos intervivos e causa as mortes. O patrimônio é bem jurídico disponível, o consentimento do ofendido revelado antes ou durante a subtração torna o fato atípico automaticamente, pois não se pode aqui furtar com a ciência do titular do bem. Então quer dizer o quê? Se o bem, a pessoa deixa com que você furte, automaticamente não vai ser um fato atípico. O objeto material é essa coisa alheia móvel que suporta a condição criminosa, né? O ser humano não pode ser furtado, pois não é coisa. O crime será de sequestro, do artigo 148 do Código Penal, e extorsão mediante sequestro, do artigo 159 também do Código Penal, ou subtração de incapaz, do artigo 249 do Código Penal. Entretanto, senhores, é possível o furto de partes do corpo humano, tal como se dá na subtração de cabelos ou de dentes com intuito de lucro, né? Observe-se aqui, porém, que essa subtração de órgãos vitais do corpo humano, rim, pulmão ou outros, configura lesão corporal grave do artigo 129, parágrafo 1º, inciso 3, ou gravíssima, artigo 129, parágrafo 2º, inciso 3, ou até mesmo homicídio consumado ou na forma tentada, dependendo da finalidade aqui almejada pelo agente. Também é possível aqui a subtração de objetos ou instrumentos ligados ao corpo da pessoa, né? Exemplo, olhos de vidro, peruca, dentaduras, prótese mecânica, orelhas de borracha e outros aí, tá? De igual modo, a subtração de cadáver ou de parte dele que caracteriza o crime definido pelo artigo 211 do Código Penal, que é destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele, a pena de reclusão de 3 anos e multa. Se, entretanto, esse cadáver ostentar valor econômico e encontrar-se na posse legítima de uma pessoa física ou jurídica, estará delineado aí o delito de furto. Exemplo, o cadáver pertencente a uma faculdade de medicina ou de um hospital. O cadáver, quando destituído de valor econômico, não se encaixa no conceito de coisa alheia móvel. Ao contrário, ele ingressa no rol das coisas fora do comércio. E se tutela se a sua tutela penal vai se repousar em princípios éticos, religiosos, sanitários e de ordem pública determinado pelo ordenamento jurídico. A coisa deve ser alheia. A palavra alheia funciona como um elemento normativo do tipo. A sua compreensão vai reclamar em juízo de valor, de índole jurídica, relacionado com a propriedade da coisa. É alheia a coisa que não pertence àquele que pratica a subtração, e desta forma, se o sujeito ele subtrai uma coisa própria, reputando-lhe alheia, não há furto, mas um crime impossível nessa questão.
Não há furto também quando se tratar de res nullius, né? Coisas que nunca tiveram dono, ou res delicta, coisas abandonadas, pois como estabelece o artigo 1263 do Código Civil, quem se assenhorar-lhe de coisa sem dono para logo lhe adquirir a propriedade, não sendo essa ocupação defesa por lei. E aqui nós vamos dizer que todos os objetos sepultados com os mortos, pertencentes aos seus sucessores do defunto, que figuram como sujeitos passivos do eventual delito de furto, né? E aí ressalta-se que o delito de violação de sepultura está previsto no artigo 210 do Código Penal, é absorvido também pelo furto. Tá? A absorção é justificada pelos princípios da consunção ou da subsidiariedade implícita nesse contexto. Cumpre destacar aqui a propósito, senhores, que o desvio ou o represamento em proveito próprio de outrem, de águas alheias, configura o crime de usurpação, definido lá no artigo 161, parágrafo 1º, inciso 1 do Código Penal. De outro lado, é possível o furto das coisas que estejam fora do comércio, desde que tenham dono, como os bens públicos e os bens gravados com cláusula de inalienabilidade. Quanto à coisa perdida, essa res desperdicta, né, o artigo 169, parágrafo único, inciso 2 do Código Penal, contempla um crime específico, denominado como apropriação de coisa achada. É aplicável aí a quem acha a coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando essa de restituí-la ao dono ou seu legítimo possuidor, ou entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Uma coisa somente pode ser classificada como perdida quando se situa aqui em um local público ou em uso público. Por sua vez, entende por coisa móvel todo e qualquer bem corpóreo suscetível de ser apreendido e transportado de um local para o outro. Desse conceito pode ser extraída algumas conclusões, como bem corpóreo é todo aquele que se materializa em uma base física. Os bens incorpóreos são representados pelos direitos, não podem ser furtados nesse contexto. Os bens imóveis, né, não figuram como objeto material do furto, pois é impossível de retirá-lo da sua esfera de vigilância da vítima. Nesse sentido, o adjetivo móvel, né, utilizado pelo artigo 155 do Código Penal, era totalmente prescindível, pois não se pode imaginar uma subtração envolvendo uma coisa imóvel. Subtração é logicamente incompatível com os bens imóveis. Anote-se, porém, que o Código Penal, no tocante aos bens móveis, adota um sentido real e não propriamente um sentido jurídico, né? E as que podem ser levadas são as que podem ser levadas aí de um local para o outro, certo? Os semoventes e animais em gerais, quando tiverem proprietário, podem ser objeto material de furto. A propósito, o furto de gado é juridicamente conhecido como abigeato, né? Se, contudo, alguém se apoderar de um animal alheio com o propósito de exigir alguma vantagem econômica para restituí-lo, o crime será de extorsão, do artigo 158 do Código Penal. Também é possível a subtração, extração clandestina de pedras, areia, minerais, árvores e plantas em geral, salvo se o fato caracterizar algum crime definido pela Lei 9.605 de 1998, tá? É os crimes ambientais, nesse contexto. Aqui a subtração de energia também, o artigo 155, parágrafo 3º do Código Penal, estatui, equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha um valor econômico. Cuida-se de norma penal explicativa e na expressão
qualquer outra coisa de valor econômico. Ingressam aqui, exemplificadamente, as energias nuclear, radioativa, cinética, atômica, mecânica, térmica, eólica, bem como sinal fechado de televisão, TV a cabo ou equivalente. E aqui os famosos que nós temos visto, é muito comum, até aqui na nossa comarca, são os furtos de energia, né? Que, como eu disse para os senhores, o famoso gato aí, tá? Não há furto, exemplificadamente, quando alguém se apodera momentaneamente da energia física de algum animal ou então no tocante à energia intelectual, indestacável aí do cérebro humano. A subtração de sêmen, né? Subtração de sêmen também é considerada furto, uma vez que constitui uma energia genética, exemplificadamente aqui, há crime quando introduz uma égua em um pasto alheio com o fim de ser fecundada pelo cavalo de raça do vizinho. Finalmente, a remoção, que não deixa de ser subtração de tecidos, órgãos ou partes do corpo de uma pessoa ou de um cadáver para fins de transplante, em desacordo com as disposições legais, caracteriza o crime definido lá no artigo 14 da Lei 9.434 de 1977. Quanto às questões específicas inerentes ao objeto material, furto e o princípio da insignificância ou a criminalidade da bagatela, o princípio da insignificância surgiu no direito romano, lá no campo civil, e, em outras palavras, o direito penal não deve se ocupar de assuntos irrelevantes, incapazes de lesar esse bem jurídico. Na década de 70 do século passado, foi incorporado ao direito penal, pelos estudos de Claude Roxin, esse princípio. Ele não tem uma previsão legal no Brasil, é reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência, especialmente no crime de furto. Exemplo: subtração do cadarço de um tênis em uma grande loja de calçados, subtração de uma folha de papel em branco em uma agência bancária. Funciona com uma cláusula de exclusão da tipicidade. O seu reconhecimento depende de quê? Dos requisitos, tanto de ordem subjetiva como de ordem objetiva. São requisitos objetivos: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. Por outro lado, os requisitos subjetivos dizem respeito às condições do agente e da vítima, incluindo a sua situação econômica, o valor sentimental do bem e as circunstâncias e o resultado do crime, nesse contexto. Quanto ao furto de objetos de estimação, há duas posições relativas à caracterização ou não do crime de furto. Para essa primeira posição, né, amplamente majoritária, há coisas de valor afetivo também compõem o patrimônio da pessoa humana. Exemplo: furto na subtração do porta-retrato de plástico de ínfimo valor. Uma segunda posição, por outro lado, entende que uma coisa puramente de estimação não pode ser objeto material do crime de furto, em razão da ausência do valor patrimonial aqui nesse contexto. Exemplo: uma caixa de fósforo vazia, desgastada, que a vítima possui somente porque lhe foi dada por uma namorada no passado, simbólico desse amor antigo, né? Aqui ele pega essa caixa de fósforo e joga no mato. Eu ia falar uma besteira aqui. Quanto ao furto famélico, é a denominação utilizada pela doutrina e pela jurisprudência, nesse contexto, quem subtrai elementos em geral para saciar a fome e preservar a saúde ou a vida própria de terceiros, quando comprovada a sua situação de extrema penúria, né, nesse contexto. Exemplo: a mãe enferma e desempregada que subtrai um pacote de fubá para alimentar a sua filha de pequena idade e faminta. Agora, recentemente, o STF decidiu em dar a liberdade a uma senhora que tinha furtado alguns elementos do supermercado para sustentar exatamente o caso aqui,
a, a vida dos seus filhos ali que estavam convivendo com ela. Não há crime em face da exclusão da ilicitude pelo estado de necessidade, né? Sacrifica-se esse bem de menor valor, que é o patrimônio, para salvaguardar um bem de maior valor, que é a saúde ou a vida humana. De igual modo, é necessário que a pessoa não possua condições lícitas para saciar a sua fome ou a de terceiros e que não tenha voluntariamente se colocado na situação de penúria. Não se deve confundir o furto famélico, que é a típica hipótese de estado de necessidade, com o estado de precisão, situação enfrentada por boa parte da sociedade brasileira, correspondente às dificuldades aqui financeiras, o qual não autoriza a invasão do patrimônio alheio, sob pena de consagração da quebra do Estado de Direito. Por exemplo, a pessoa que furta um talão de cheques e cartão bancário aí, ou de crédito. Quanto ao cartão bancário ou de crédito, não há crime de furto, eventualmente a utilização do cartão para saques em decorrência de compras, em geral, caracteriza-se o que? Estelionato do artigo 171. O núcleo do tipo é subtrair, que significa retirar algo de alguém, inverter o título da posse, interpretando-se a ação nuclear em sintonia com os elementos do tipo penal, que pode-se dizer subtrair equivale a apoderar-se da coisa móvel da vítima, com o ânimo de tê-la em definitivo para si ou para outra. A conduta de subtrair não depende obrigatoriamente da retirada da coisa do lugar em que se encontra, tá? Subtrair engloba duas hipóteses distintas. O bem é retirado da vítima e o bem é espontaneamente entregue ao agente, mas ele indevidamente o retira da esfera de vigilância da vítima. Não é imprescindível que seja o furto perpetrado clandestinamente, pode ser cometido abertamente, mesmo à vista do ofendido. Crime cuida-se um crime de forma livre, tá? A subtração pode ser efetuada mediante direta apreensão manual da coisa ou do emprego de algum instrumento, tá? Nesse contexto, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, é um crime comum, com exceção do proprietário da coisa móvel, pois ela há de ser alheia, tá? Na figura qualificada relativa ao abuso de confiança, a lei prevê um crime próprio ou especial, somente pode ser praticado pela pessoa em que a vítima depositava uma especial confiança. O ladrão que furta ladrão relativamente à coisa por este subtraída comete crime de furto, então cai por terra aquele ditado popular que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. O sujeito passivo, porém, não será o primeiro larápio, nesse caso do exemplo que eu dei, de ladrão que rouba ladrão, e sim o proprietário ou o possuidor da coisa que é a vítima do delito inicial. Tá? O funcionário público que subtrai ou concorre para que seja subtraído o bem ou particular que se encontra sob a guarda e a custódia da administração pública, ele pratica o crime de peculato, do artigo 312, parágrafo 1º. Denomina-se aqui o famulato, ou furto cometido por pessoas que têm a detenção da coisa alheia móvel, especialmente os empregados domésticos, razão pela qual este crime também é rotulado de furto doméstico. A terminologia famulato foi idealizada por Francisco Carrara nesse contexto. Tá? Então, funcionário doméstico que furta alguma coisa é o famulato. Sujeito passivo, a lei penal tutela o artigo 155 do Código Penal, a propriedade e a posse legítima. Apenas o proprietário e o possuidor legítimo da coisa móvel podem ser vítimas do furto, pois funcionam como titulares do bem jurídico atingido pela conduta criminosa. Vale destacar que a identificação do sujeito passivo não afasta a tipicidade do tipo do furto nesse contexto. Tá? O elemento subjetivo é dolo, também conhecido como esse ânimos furante. Além do dolo, exige-se ainda
um especial fim de agir, representado pela expressão para si ou para outro. Cuida-se do fim de assenhoramento definitivo da coisa. O agente que se aposta da coisa alheia móvel e passa a comportar-se como se fosse o seu proprietário, isto é, e não restitui a quem é de direito. Prescinde-se do fim de lucro, esse ânimo lucrante. Também há crime quando a conduta é realizada por espírito de vingança, por meio de despeito, por superstição, nesse contexto aqui. Não se admite a modalidade culposa, né, nesse contexto, e é atípica a conduta de subtrair coisa alheia móvel, reputando-a própria, ainda que se trate de erro inexcusável, vencível, ou então o erro de tipo que exclui aí o dolo, tá? E o Código Penal não previu o furto culposo. Se um credor ele subtrai bens do devedor para ressarcir a dívida não paga, o crime não será de furto, cabe salientar, em face da ausência do ânimos, desse ânimos reincibe a bende, né? Mas de exercício arbitrário das próprias razões, lá do artigo 345. A questão do furto de uso, o furto depende do fim de assenhoramento definitivo, lá do artigo 155 caput, pelo elemento subjetivo específico para si ou para outro. É imprescindível que o sujeito subtraia a coisa para não mais devolvê-la, passando a se comportar como se ele fosse o proprietário aqui da coisa. De outro lado, o furto de uso caracteriza-se pela intenção que tem o agente de usar a coisa sem dela se apropriar, isto é, sem o ânimos reincibe habendi. A violação da posse dá-se com essa utilização da coisa, que constitui o elemento subjetivo da ação. O elemento objetivo ele resulta da devolução da coisa depois de usada. A apropriação do furto de uso resume-se em exercer sobre a coisa atos de aponderamento temporário. E aí fica nítido, senhores, portanto, o furto de uso depende dos seguintes requisitos: subtração de coisa alheia móvel infungível, intenção de utilizar momentaneamente a coisa subtraída e a restituição da coisa depois do uso momentâneo, imediatamente ao seu possuidor originário. O objeto material aqui deve ser infungível, tratando-se de coisas fungíveis, exemplo, dinheiro, sua utilização momentânea, seguida de pronta e imediata restituição, não afasta o delito, tá? Se tratar de coisas fungíveis. A devolução de produto equivalente é irrelevante penalmente, pois no furto de uso, a própria coisa subtraída deve ser restituída. Pode caracterizar-se, todavia, o arrependimento posterior do artigo 16 ou outro crime, mas menos esse aqui. Quanto ao requisito subjetivo, é importante, senhores, destacar que não se caracteriza o furto de uso quando o agente subtrai a coisa com ânimo de assenhoramento definitivo. E a ele é imputado o crime de furto. No tocante ao requisito objetivo, afasta-se o furto de uso quando a coisa subtraída é utilizada pelo agente por relevante período aí, bem como quando vem a ser abandonada em local distante. Exemplo, automóvel deixado em outra cidade. Exige-se também que seja a coisa aqui restituída integralmente em seu estado original. Se a coisa transitoriamente usada é automóvel suprido a sua gasolina ou óleo diesel, já então se apresenta aqui um autêntico furto de relação à gasolina e ao óleo diesel nesse contexto. Conclui-se, portanto, a ausência de elementares do modelo abstrato prevista lá no artigo 155 caput do Código Penal, que conduz à atipicidade do fato. Finalmente, o furto de uso não se confunde com o estado de necessidade. Aquele não se presume uma situação de perigo, exemplo, subtrair uma bicicleta para um breve passeio e restituí-la imediatamente. Ao passo que neste a subtração é praticada por alguém para afastar uma situação de perigo atual a um bem jurídico próprio ou de terceiro nos moldes do artigo 24 do Código Penal. Tá certo?
O exemplo aí, subtrair uma bicicleta para, com urgência, levar um remédio a um enfermo e devolvê-la em seguida ao seu proprietário. A consumação, várias são as teorias em relação ao momento consumativo do furto. A teoria da concretatio. Os romanos, conceituavam a ação de furtar como concretatio, palavra que significa contrato com a mão, e por corolário, entendia-se que o crime se consumava no instante em que o agente tocasse a coisa. A teoria do apprehension, o furto se consuma quando o agente segura a coisa. E a teoria da amotio, criada pelo italiano Francesco Carrara, sustenta que o furto se consuma com a inversão da posse do bem. Já a teoria ablatio, idealizada por Persina, defende ser necessário para a consumação do furto não só a apreensão da coisa, mas também o seu transporte para outro lugar, para o qual o ladrão pretendia levá-la. No Brasil, a jurisprudência atualmente adotada a teoria amotio, o furto ele se consuma com inversão da posse, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, e o Superior Tribunal de Justiça também compartilha desse entendimento. A tentativa ela é possível em todas as modalidades do furto, simples, privilegiado e qualificado. Quanto à tentativa de furto e crime impossível, a sua distinção, não se pode aqui confundir a tentativa de furto com o crime impossível. Na tentativa, o conatus, há início da execução de um crime que somente não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade do agente. O sujeito, ele tinha o dolo de consumação e praticou conduta idônea a alcançar a sua finalidade, mas somente não se conseguiu fazer por fatores externos e não desejados. A ofensa aqui ao bem jurídico é menor na forma tentada, ao crime tentado se reserva a mesma pena do crime consumado, diminuída de 1 a 2/3 aqui nesse contexto. Por sua vez, o crime impossível, também chamado de tentativa inadequada, tentativa idônea, tentativa impossível ou crime oco, não há incidência do direito penal e inexiste o crime, uma vez que por ineficácia absoluta do meio ou ineficácia por absoluta impropriedade do objeto. Jamais se chegaria à consumação nesse contexto. A ação penal ela é pública e incondicionada em todas as modalidades do furto, e quanto à incidência da Lei 9.099/95. A pena mínima combinada ao furto simples é de 1 ano de reclusão, é compatível com a suspensão condicional do processo. O benefício processual, contudo, não pode ser aplicado ao furto agravado pelo repouso noturno, artigo 155, parágrafo 1º, pois a causa de aumento de pena veda a incidência do Instituto e nem ao furto qualificado também, 155, parágrafo 4º, 5º e 6º, no qual a pena mínima é de 2 anos ou 3 anos aí nesse contexto, tá certo? Paramos aqui nesse bloco. No segundo bloco, voltaremos falando sobre o furto praticado às qualificadoras, já o furto, a primeira qualificadora, o furto praticado durante o repouso noturno, artigo 155, parágrafo 1º, tá certo? Até o próximo bloco.